Essa provação da sua vida faz parte da história que Deus quer que você leve adiante. Há momentos na vida em que a dor parece roubar até o ar que respiramos. Quando as orações se tornam gemidos silenciosos e as lágrimas são a única linguagem que o coração entende. Você olha para o céu e se pergunta por quê? Por que Deus permitiu isso? Por que o caminho que parecia seguro desabou? Por que, se Ele te ama tanto, te deixou enfrentar um deserto que parece não ter fim? É nesse ponto que muitos desistem, mas é também nesse ponto que Deus começa a agir. Porque quando a dor parece não ter sentido, o que está em jogo não é o fim da sua história, e sim o início de algo que Ele quer revelar. Toda provação tem um propósito. Nem sempre é fácil enxergar, porque Deus trabalha em dimensões que nossos olhos não alcançam. O que você chama de atraso, Ele chama de preparação. O que você chama de perda, Ele chama de lapidação. O que você chama de silêncio, Ele chama de ensino. O que você chama de deserto, Ele chama de encontro. Há uma pedagogia divina escondida em cada lágrima. Deus não desperdiça dor, porque a dor é o idioma através do qual Ele traduz crescimento. Quando tudo parece sem sentido, Ele está desenhando no invisível uma história que você ainda vai agradecer por ter vivido. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que também se sentiram assim. José, traído e esquecido. Davi, fugindo por sua vida. Jó, sentado em cinzas sem respostas. Todos, em algum momento, olharam para o alto e perguntaram: onde está o Senhor agora? Mas o que parecia abandono era apenas uma pausa entre a promessa e o cumprimento. Deus nunca os deixou, apenas os preparava. E é o mesmo com você. O Deus que escreveu a história deles é o mesmo que está escrevendo a sua. Talvez você tenha perdido algo que amava. Talvez a porta que você orou tanto para abrir foi fechada com força diante dos seus olhos. Talvez o tempo tenha passado e nada mudou. E no fundo do seu coração, você começou a acreditar que Deus te esqueceu. Mas escute, o silêncio de Deus não é descuido, é direção. Quando Ele não fala, é porque já está fazendo. Quando Ele não responde, é porque está moldando algo dentro de você que a resposta pronta jamais traria. Há dores que não vêm para destruir, mas para revelar. Deus permite que o vaso seja quebrado para que a essência seja derramada. Permite que o vento sopre forte para mostrar que as raízes da fé são mais firmes do que você imaginava. Permite o choro para que os olhos enxerguem com mais clareza o que a pressa da alegria não deixava ver. Ele não te chama para entender tudo agora, mas para confiar que, no final, tudo terá um sentido. Então respire. Mesmo que o peito aperte, mesmo que o amanhã pareça distante, porque essa prova que hoje te dói tanto faz parte da história que Deus quer que você leve adiante. A ferida que agora sangra será o testemunho que vai curar outros. O deserto que te esgota será o território onde você aprenderá a ouvir a voz de Deus com nitidez. A dor que hoje te dobra será o ponto onde o Espírito Santo te levantará com poder. Não é o fim, é o começo. Porque toda aprovação é um convite. O convite para ver Deus de um jeito novo. E quando você olhar para trás, vai perceber que Ele nunca te deixou. Ele apenas te conduziu por um caminho onde a fé precisava crescer mais do que o entendimento. A dor que parecia não ter sentido será o fio condutor da sua missão. Porque Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te usar. O silêncio de Deus não é o fim, é o início de algo maior. Há um tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. É o silêncio de Deus. Você ora, clama, busca, faz tudo o que sabe, mas o céu parece trancado. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança. É como se Deus tivesse se calado exatamente quando você mais precisava ouvi-lo. E é nesse ponto que o coração mais frágil começa a duvidar, porque o silêncio, quando prolongado, soa como abandono. Mas o silêncio de Deus nunca é o fim. É o espaço onde Ele prepara o início de algo maior. O silêncio é o berço das maiores obras de Deus. Foi no silêncio que
que José amadureceu no cárcere antes de governar o Egito. Foi no silêncio que Moisés foi moldado no deserto antes de libertar Israel. Foi no silêncio que Jesus cresceu em Nazaré antes de ser revelado ao mundo. O céu pode estar quieto, mas isso não significa que Deus parou de agir. Ele apenas está te ensinando a ouvir de outro jeito. O silêncio de Deus não é ausência, é transformação. Há momentos em que Deus se cala para que você aprenda a reconhecer sua voz no invisível. Enquanto você pede por sinais externos, Ele trabalha silenciosamente dentro de você. Quando Ele não fala, é porque está te ensinando a discernir. Quando Ele não responde, é porque quer que você aprenda a confiar no caráter dele mais do que nas circunstâncias. O silêncio é a escola dos maduros na fé. É ali que o cristão deixa de seguir emoções e passa a andar por convicção. Muitas vezes você ora e não sente nada. Lê a palavra e ela parece fria. Vai à igreja e o coração continua pesado. Mas mesmo assim, há um propósito nesse vazio aparente. Deus está ensinando o seu espírito a não depender de sensações, mas da verdade. Porque fé não é sentir, é permanecer. E é justamente nesse silêncio que ele te fortalece, porque no barulho da dor, o Espírito Santo sussurra com suavidade: eu ainda estou aqui. O silêncio de Deus é como o ventre da terra, escuro, solitário, mas fértil. É nele que sementes germinam, sonhos são purificados e o coração aprende a descansar. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está alinhando o invisível, movendo pessoas, abrindo caminhos, preparando o cenário que ainda não é visível aos seus olhos. Ele não está atrasado, está organizando o tempo certo. Você pode não ouvir a voz dele agora, mas isso não quer dizer que ele se esqueceu de você. O Pai trabalha nos bastidores da sua vida, e o que hoje parece quietude é, na verdade, o som do plano divino sendo orquestrado. E quando esse silêncio terminar, porque vai terminar, você entenderá que o que parecia ausência era proteção. Ele não te deixou sem resposta. Ele apenas esperou o momento em que você estaria pronto para compreendê-la. Por isso, não interprete o silêncio de Deus como rejeição. Interprete-o como confiança. Ele confia tanto em você que te permite passar por esse tempo sabendo que a tua fé é mais firme do que a tua ansiedade. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue crendo, mesmo sem ver. Continue adorando, mesmo sem entender. Porque o silêncio de Deus é o prelúdio do milagre. E quando ele falar, será de um jeito que nenhuma dúvida conseguirá apagar. O silêncio vai dar lugar à revelação, e tudo o que te fez chorar se transformará em testemunho. O mesmo Deus que hoje se cala, amanhã te fará entender que o silêncio foi o início da maior mudança da sua vida. Quando tudo desaba, Deus está construindo fundamentos invisíveis. Há momentos em que tudo parece desabar de uma vez. Os planos, as certezas, as pessoas, as forças. Você tenta segurar, mas a vida escapa pelos dedos. É como se um terremoto espiritual sacudisse tudo o que você acreditava estar firme. Nessas horas, a pergunta que ecoa é sempre a mesma. Por que, Senhor? Mas o que você chama de desmoronamento, Deus chama de reconstrução. Ele não está destruindo sua vida, está refazendo os alicerces invisíveis sobre os quais você vai caminhar daqui para frente. É preciso entender que Deus nunca edifica sobre o que é instável. Antes de levantar algo grandioso, Ele remove o que está rachado, o que não suporta peso, o que foi construído pela pressa e não pela fé. Às vezes, aquilo que você perdeu não foi um castigo, foi uma limpeza, porque há estruturas que, se permanecessem de pé, impediriam o novo de florescer. Quando tudo desaba, é porque Deus decidiu começar de novo, mas dessa vez, do jeito dele. Pense em Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde, reputação. Aos olhos humanos, sua vida acabou. Mas aos olhos de Deus, era o início de uma história restaurada sobre fundamentos eternos. O desabamento foi apenas o cenário da reconstrução. Quando Deus permite que tudo caia, Ele não está te punindo. Está te libertando de uma fundação
que não foi feita para durar. É fácil confiar em Deus quando tudo está firme. Difícil é continuar crendo quando tudo desmorona. Mas é nesse solo quebrado que a fé verdadeira se revela. Porque quando o chão desaparece, é o invisível que te sustenta. A fé deixa de ser uma teoria e se torna um alicerce que nada pode mover. O que Deus está fazendo na sua vida agora, talvez ninguém veja, mas Ele está cavando fundo, firmando as bases do seu propósito, preparando o terreno onde o impossível será construído. Muitas vezes, pedimos que Deus nos abençoe, mas não percebemos que Ele precisa primeiro mudar o terreno onde essa bênção será plantada. E essa mudança, quase sempre, vem acompanhada de dor. Deus destrói o que é instável para edificar o que é eterno. Ele desmonta o que é humano para revelar o que é divino. É assim que Ele transforma ruínas em templos. Talvez você esteja olhando para os escombros e se perguntando se vale a pena continuar. Mas escute, o fato de algo ter caído não significa que acabou. Significa que Deus decidiu tirar o que estava te sustentando pela força para te sustentar pela graça. Há fundamentos que só são firmados quando tudo o mais se desmancha. O orgulho cai, o controle se desfaz, a autoconfiança quebra, e o que resta é um coração completamente dependente do Criador. Deus não reconstrói com pressa. Ele molda com propósito. Cada pedra que cai abre espaço para algo mais sólido. Cada perda que te rasga prepara o terreno para algo que não pode mais ser abalado. E quando o novo edifício da sua vida começar a se erguer, você vai perceber que ele não depende mais das pessoas, das circunstâncias, nem das emoções, mas apenas da fidelidade de Deus. Então, não tema o desabamento. O que desmorona é o que era temporário. O que permanece é o que é eterno. E o Deus que parece estar em silêncio está, na verdade, segurando o mapa da sua reconstrução. Ele sabe o que está fazendo. O que hoje parece destruição é, na verdade, o som de novos alicerces sendo lançados. O chão pode ter caído, mas o propósito continua de pé. E um dia, quando olhar para trás, você entenderá. O desabamento foi o início da sua edificação. A ferida que você carrega será o testemunho que vai curar outros. Há dores que parecem não passar nunca. Feridas que o tempo não cicatriza. Lembranças que continuam abertas mesmo quando a vida segue em frente. Você tenta esquecer, tenta fingir que superou, mas basta um pensamento, uma lembrança, uma palavra, e o coração volta a sangrar. Talvez ninguém saiba o que você enfrenta por dentro, mas Deus sabe. E Ele quer te dizer hoje, essa ferida não é o fim da sua história. Ela é o início do seu ministério de cura. A ferida que hoje te dói é a mesma que Deus vai usar para curar outros. Ele não desperdiça lágrimas. Cada dor que você viveu está sendo transformada em autoridade espiritual, porque só quem foi quebrado entende a dor do outro. Só quem chorou no escuro sabe acolher quem ainda está lá. Deus não te escolheu apesar das tuas cicatrizes. Ele te escolheu por causa delas. O que você chama de marca da derrota é, na verdade, a prova de que o inferno não conseguiu te parar. Quando Jesus ressuscitou, Ele poderia ter apagado as marcas dos cravos, mas escolheu mantê-las. Elas não representavam mais dor, mas vitória. As feridas dele se tornaram evidências da redenção. Assim também é com você. As marcas que a vida te deixou não são sinal de fraqueza, mas de sobrevivência. Elas são a prova de que, mesmo machucado, você continuou crendo. Mesmo sangrando, você permaneceu de pé. E é essa fé ferida, mas viva, que Deus vai usar para restaurar outros. Você pode até achar que Deus só usa pessoas perfeitas, mas a Bíblia mostra o contrário. Moisés tinha medo, Elias enfrentou depressão, Pedro negou Jesus, e Paulo carregava um espinho que nunca foi removido. Mas todos foram usados poderosamente. Deus não procura pessoas sem dor. Ele procura corações dispostos a transformar a dor em propósito. O que hoje é ferida, amanhã será testemunho. Não fuja do que te feriu. Apresente isso a Deus, porque enquanto a ferida estiver escondida, ela te aprisiona. Mas quando você a entrega nas mãos do Pai, ela se torna uma chave.
O Espírito Santo pega o que te quebrou e transforma em ferramenta de cura. Ele muda o choro em compaixão, o lamento em consolo, a dor em poder. E um dia, quando alguém se aproximar de você com as mesmas lágrimas que um dia você derramou, você vai entender. Foi por isso que eu passei por aquilo. A ferida não é um castigo, é uma missão. A cicatriz é o selo do chamado. Deus não te levou até aqui para que você apenas sobrevivesse. Ele te trouxe para que sua história se tornasse abrigo. Há pessoas que só encontrarão cura quando ouvirem a tua voz dizendo: eu também estive lá, mas Deus me levantou. Então pare de se envergonhar do que te quebrou. Pare de esconder as marcas que Deus quer usar. Mostre-as com gratidão, porque elas são o lembrete de que a graça foi maior do que a dor. A ferida que você carrega hoje é a semente do testemunho que vai restaurar outros amanhã. Deus está escrevendo uma história através de você, uma história de superação, fé e renascimento. E quando a sua ferida cicatrizar, ela não vai mais te doer, vai inspirar. O processo da dor é o mesmo da lapidação. Nenhum diamante brilha antes de ser cortado. Nenhum ouro reluz antes de passar pelo fogo. E nenhuma alma se torna madura sem atravessar o processo da dor. A lapidação é dura, mas necessária. Deus está trabalhando em você como um artesão celestial que enxerga valor onde outros só veem falhas. A dor que você sente hoje não é castigo, é ferramenta. É o cinzel de Deus moldando o seu caráter, removendo o que não pertence ao propósito e polindo o que Ele mesmo colocou dentro de você. Você ora pedindo para ser usado, pedindo para ser luz, pedindo para ser forte, e Deus responde não com facilidade, mas com processo, porque não há brilho sem fricção. O diamante precisa ser pressionado, o ouro precisa ser provado e o cristão precisa ser purificado. O que você chama de sofrimento é, na verdade, o som do Espírito Santo te esculpindo a imagem de Cristo. A dor expõe o que a calmaria esconde. Quando tudo está bem, não percebemos as impurezas do coração. Mas quando o fogo vem, ele revela e remove tudo o que não pode permanecer. É por isso que o processo dói, porque o fogo que purifica também consome o que é desnecessário. E é nesse ponto que Deus te transforma de dentro para fora. Ele não está apenas corrigindo comportamentos, está reformando a alma. Olhe para o ouro sendo refinado. O ourives aquece até que todas as impurezas subam à superfície. E sabe quando ele sabe que o ouro está pronto? Quando consegue ver o próprio reflexo nele. Assim faz Deus com você. Ele permite o fogo até que a sua imagem se reflita em você. O processo só termina quando você se parece mais com Jesus do que com o velho você que começou a jornada. Mas não confunda o processo com abandono. O silêncio não significa que Deus te deixou. Pelo contrário, o ourives nunca tira os olhos do ouro enquanto ele está no fogo. Ele não o deixa nem por um segundo. Deus está aí, acompanhando cada momento, dosando a temperatura certa, controlando o tempo exato, para que a dor não destrua, mas transforme. Ele sabe até onde você aguenta e nunca permitirá que o fogo vá além do necessário. A lapidação não diminui o diamante, ela revela sua beleza. Assim é com você. A dor não veio para te reduzir, veio para te refinar. Deus está retirando as bordas duras da alma, os excessos do orgulho, o brilho falso da aparência, e está revelando o verdadeiro valor que estava escondido. Depois desse processo, você não será mais o mesmo. Será mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais compassivo com os outros e mais consciente do poder que habita em você. Pode doer agora, mas esse é o tipo de dor que cura. É o tipo de dor que gera propósito, porque toda lapidação tem um destino. O brilho. O que hoje te quebra é o que amanhã te fará refletir a glória de Deus. Quando o processo terminar, as pessoas olharão para você e verão o reflexo do céu em sua vida. Não porque foi fácil, mas porque o fogo não te consumiu, te purificou. Deus está te lapidando. E quando ele terminar, você entenderá que cada lágrima foi uma gota que ajudou a revelar a beleza do propósito. A dor não é perda, é preparação.
O fogo não veio para te destruir, veio para te fazer brilhar. Quando Deus fecha portas que pareciam perfeitas, poucas coisas doem tanto quanto ver uma porta que parecia resposta se fechar bem diante de você. Você orou, se preparou, acreditou que era o momento certo, o caminho certo, a pessoa certa, e de repente tudo desmorona. A sensação é de rejeição, de fracasso, de perda. Mas o que você chama de decepção, Deus chama de proteção. Quando Ele fecha uma porta, não é porque esqueceu de você, é porque viu o que você ainda não podia enxergar. Deus não trabalha com atalhos, trabalha com destinos. Ele não te livra apenas do que é ruim, mas também do que parece bom, mas não é perfeito. Há caminhos que brilham aos olhos humanos, mas escondem armadilhas espirituais. Há oportunidades que, se aceitas, te afastariam do plano que Ele desenhou com tanto cuidado. E é por isso que Ele permite o fechamento, porque prefere te ver frustrado por um tempo do que perdido por uma eternidade. A Bíblia está cheia de portas fechadas que se transformaram em milagres. Paulo queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque havia um plano maior, a evangelização da Europa. Jonas tentou fugir de Nínive e Deus permitiu a tempestade para trazê-lo de volta ao propósito. Às vezes a tempestade não é castigo, é direção. Deus fecha a porta errada para te conduzir até a certa. O problema é que o coração humano confunde fechamento com abandono. A gente insiste, força, tenta abrir à força o que Deus já trancou por amor. E quando as coisas não acontecem, choramos, sem perceber que o não dele é o início da cura. Deus não está te punindo, está te preservando. Ele está dizendo: confie em mim, eu vi o que você não viu. Pense nisso. Uma porta pode estar linda por fora, mas podre por dentro. Pode ter aparência de segurança, mas levar a um lugar que te destruiria por dentro. Deus, como um pai amoroso, se antecipa e impede. Ele fecha a porta para evitar que você entre em algo que roubaria a sua paz, sua identidade, sua comunhão com Ele. E no momento você pode não entender, mas quando olhar para trás, vai agradecer. Há pessoas que hoje te feriram, mas que um dia você chamou de bênção. Há oportunidades que pareciam respostas, mas que, se tivessem dado certo, teriam te afastado de Deus. E há orações que Ele não respondeu, porque sabia que o que você queria naquele momento era menor do que o que Ele planejou para você. Deus nunca fecha uma porta sem ter outra pronta. Ele apenas espera que você pare de bater onde não há mais promessa. A porta certa sempre se abre no tempo certo. O segredo está em confiar no cronograma de Deus. Quando Ele diz ainda não, é porque está preparando o outro lado. O que parece demora é apenas o tempo necessário para que a bênção chegue no formato perfeito. E quando ela vier, você vai entender que o não de antes foi a moldura do sim que está vindo. Então, se uma porta se fechou, não tente arrombá-la. Se algo não deu certo, não se culpe. Se alguém foi embora, não se desespere. Apenas creia. Deus não fecha uma porta sem querer abrir algo maior. Às vezes, Ele precisa tirar você de um lugar seguro para te colocar em um lugar de propósito. A dor do fechamento é real, mas é passageira. A glória da nova porta será eterna. Confie. O que terminou não era o fim, era o desvio necessário. E a porta que Deus abrirá será tão perfeita, tão alinhada, tão sobrenatural, que você entenderá por que Ele não deixou a anterior permanecer. Quando Deus fecha uma porta, é porque já preparou um novo caminho, e nele você não vai apenas passar, vai florescer. O tempo da espera é o campo onde a fé amadurece. Esperar é uma das provas mais difíceis da caminhada cristã. Não há urgência maior do que a de um coração que confia, mas não vê. O tempo parece demorado, a oração parece não subir, e o silêncio parece aumentar. O ser humano foi criado para agir, não para aguardar, para controlar, não para depender. Mas Deus, em sua sabedoria perfeita, usa o tempo da espera como o campo onde a fé deixa de ser imatura e se torna madura. É no intervalo entre o pedido e a resposta que Ele molda o seu interior. A espera é a escola da confiança.
É nela que o cristão aprende que Deus não trabalha no nosso relógio, mas no ritmo do propósito. O tempo de Deus não atrasa, Ele ensina. Ele sabe que a bênção recebida antes da hora vira peso e que a promessa entregue antes da maturidade pode se tornar motivo de queda. Por isso Ele não apressa, Ele lapida. Enquanto você pensa que está parado, Deus está te treinando para sustentar o que virá. Veja Abraão. Esperou 25 anos pela promessa. Davi foi ungido rei e viveu anos fugindo antes de sentar no trono. José teve sonhos de governo, mas passou por poços, prisões e traições antes de ver o cumprimento. Todos eles tinham uma promessa, e todos foram conduzidos ao mesmo campo, o da espera. Porque a fé só amadurece quando é provada pelo tempo. A espera não é um tempo vazio, é um tempo fértil. É o solo onde a paciência cresce, onde o orgulho morre, onde o coração aprende a depender do céu mais do que das circunstâncias. Enquanto você espera, Deus está te ensinando a amar sem condições, a obedecer sem entender, a servir sem retorno. É ali que você aprende que a fé não se mede pelo quanto você recebe, mas pelo quanto você permanece. O inimigo quer que a espera te canse. Ele quer que você confunda o ainda não de Deus com um nunca. Mas o cristão que aprende a descansar no tempo de Deus é inabalável. Porque quem confia no relógio divino entende que a demora não é atraso, é alinhamento. O que parece estagnado é, na verdade, o preparo. Quando Deus finalmente disser agora, você vai perceber que nada foi perdido. Tudo foi semeado. A espera é o campo onde Deus planta o que você ainda não entende. Cada lágrima derramada é uma gota de água regando o futuro. Cada oração repetida é uma semente que germina silenciosamente. E quando o tempo da colheita chegar, você verá que o tempo da espera foi, na verdade, o tempo da construção. A fé que nasceu no desespero florescerá em convicção. Não fuja desse tempo. Não tente acelerar o que precisa amadurecer. Se o fruto nasce verde, é porque não suportará o sol da promessa. Mas quando ele amadurece no tempo certo, ninguém pode arrancá-lo antes da hora. Deus está te amadurecendo para o que Ele mesmo prometeu. Respire. Continue orando. Continue crendo. Mesmo sem ver, continue andando. Porque cada segundo da espera está cheio da presença de Deus. E quando o céu se mover, você entenderá que o tempo da espera não foi tempo perdido. Foi o campo onde sua fé se tornou inabalável. As lágrimas que caem agora estão regando a semente do futuro. Há lágrimas que você tenta esconder, mas Deus vê todas elas. Lágrimas silenciosas, derramadas no travesseiro, nos intervalos da rotina, no meio da oração interrompida pela dor. Elas parecem inúteis, mas não são. Cada lágrima que cai é uma semente sendo plantada no terreno da eternidade. Deus não desperdiça o que nasce da sinceridade do seu coração. Ele transforma a dor em adubo e a fraqueza em fértil esperança. Muitas vezes, você acredita que chorar é sinal de fraqueza, mas, aos olhos de Deus, o choro é sinal de fé. Só chora quem ainda acredita, só se quebra quem ainda espera, só se derrama quem ainda confia que há um propósito no meio do sofrimento. As lágrimas que caem agora não são um fim, são o início de algo que ainda vai florescer. Elas estão regando promessas que ainda não brotaram, sonhos que o tempo não apagou, planos que o Espírito Santo ainda vai fazer nascer. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126, 5. Isso não é poesia, é uma lei espiritual. As lágrimas são sementes que o próprio Deus usa para gerar colheitas futuras. O que você está vivendo agora pode parecer estéril, mas o céu está registrando cada gota. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você se ajoelha, Ele prepara. Enquanto você lamenta o que perdeu, Ele planta o que vai te devolver multiplicado. Talvez hoje o terreno da sua alma pareça árido, mas saiba, o pranto é a chuva que faz o deserto florescer. Cada lágrima cai com um propósito. Elas regam o solo da sua fé,
amaciam o coração endurecido pela dor e abrem espaço para que o amor de Deus volte a germinar em você. É por isso que o Espírito Santo não te impede de chorar. Ele recolhe cada lágrima como uma oferenda, guardando-as em vasos de eternidade. Porque ele sabe que o choro de hoje é o testemunho de amanhã. Não existe lágrima desperdiçada quando ela é derramada diante de Deus. Quando você chora no secreto, ele planta no invisível. E no tempo certo, aquilo que foi semeado em meio ao pranto brotará em alegria. A colheita virá. Não porque você foi forte, mas porque você foi verdadeiro. As lágrimas são a oração mais pura, aquela que dispensa palavras e comunica o que o coração não consegue dizer. Talvez você não entenda agora o que Deus está fazendo, mas quando olhar para trás, perceberá que os dias de choro foram os dias em que Ele mais te aproximou do propósito. Foi no meio da dor que você aprendeu a orar de verdade, a depender de verdade, a acreditar sem precisar ver. As lágrimas foram o caminho que Deus usou para purificar o seu olhar e ensinar você a enxergar a graça até nas perdas. Por isso, não segure o que precisa ser derramado. Se for preciso, chore na presença do Senhor, porque o pranto não te enfraquece, te regenera. E enquanto suas lágrimas caem na terra, o céu as transforma em flores. O que hoje parece fim é apenas o plantio do novo tempo. Deus vai te mostrar que o solo regado pela dor sempre produz frutos que não murcham. O seu amanhã será verde, fértil, cheio de vida, porque foi regado com lágrimas santas, lágrimas de fé. E quando chegar o dia da colheita, você não vai mais chorar de dor, mas de gratidão. Quando você não entende, confie. Existem momentos em que a mente se esgota tentando entender o porquê de certas coisas. Você busca lógica, busca sentido, busca uma explicação, e nada faz sentido. Orações parecem não passar do teto, caminhos que pareciam certos se fecham, pessoas que pareciam presentes se afastam. É como se Deus tivesse mudado de idioma e você não conseguisse mais compreendê-lo. Mas há uma verdade que o coração precisa aprender. A fé não começa quando você entende, mas quando você decide confiar mesmo sem entender. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Confiar quando tudo desaba é o verdadeiro ato de adoração. A fé madura não se apoia em respostas, mas em relacionamento. Você pode não saber o que Deus está fazendo, mas pode saber quem Ele é, e isso basta. Quando a lógica se esgota, a presença dele continua sendo suficiente. Quando você não entende o plano, confie no caráter. Ele é bom, ele é fiel, e ele nunca erra no que permite. Há lições que só são aprendidas no escuro. O deserto é o lugar onde a visão humana falha, mas onde a direção divina se torna clara. Deus não te pede que entenda o processo. Ele te convida a atravessá-lo com confiança. Jó não compreendeu o que estava acontecendo, mas escolheu permanecer. Abraão não entendeu por que deveria subir o monte com Isaque, mas obedeceu. Maria não entendeu como geraria o Salvador sendo virgem, mas disse: "Cumpra-se em mim a tua vontade." E foi essa confiança sem entendimento que abriu caminho para o milagre. Confiar não é ignorar a dor, é entregar o controle da dor a quem pode dar sentido a ela. É olhar para o invisível e crer que há um propósito, mesmo quando tudo parece confuso. É parar de tentar decifrar o que Deus ainda não quer revelar. Há coisas que Ele esconde não para te castigar, mas para te proteger. Se você visse o quadro completo, talvez desistisse antes de tempo. Por isso Ele mostra pouco a pouco, um passo de cada vez. A mente humana quer entender, mas o coração que confia quer apenas permanecer. E é essa permanência que atrai o mover de Deus. Quando você entrega o porquê e escolhe viver o para quê, tudo muda. Porque o porquê olha para o passado, mas o para quê olha para o propósito. Deus não te deve explicações, Ele te dá direção. Ele não responde curiosidades, Ele cumpre promessas. A confiança é a ponte entre o caos e o milagre. Quando você decide parar de lutar contra o que não entende, o Espírito Santo começa a agir em dimensões que a razão nunca alcançaria. Ele acalma o coração, silencia o medo
e transforma o desespero em adoração. E aos poucos a paz que excede o entendimento invade o lugar onde antes havia dúvida. Um dia, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber que Deus estava certo em cada silêncio, em cada desvio, em cada demora, que Ele estava te guiando não para o lugar que você queria, mas para o lugar que você precisava estar. E então você vai agradecer até pelas orações que Ele não respondeu, porque entender alivia, mas confiar transforma. Então respire fundo e diga: Senhor, eu não entendo, mas confio. Diga com o coração, mesmo que trêmulo, porque essa é a declaração que move o céu. Quando o filho confia no Pai, o impossível começa a acontecer. Deus não precisa que você entenda, Ele precisa que você creia. E quando você crê, o inexplicável se torna milagroso. O inimigo quer que você desista antes da virada. Toda grande virada espiritual acontece no ponto em que a vontade de desistir parece mais forte. É ali, no limite da exaustão, quando você já não vê saída, que o inimigo mais trabalha. Não para te destruir de uma vez, mas para te convencer a parar. Ele sabe que não pode roubar o que Deus prometeu, então tenta roubar o teu ânimo antes que a promessa se cumpra. A batalha mais intensa não acontece no começo da caminhada, mas perto da vitória. E o diabo sabe. Se ele conseguir te fazer desistir, não precisa te derrotar. O inimigo sussurra no silêncio, alimenta o cansaço, multiplica os porquês. Ele quer que você acredite que nada vai mudar, que Deus te esqueceu, que a oração não funciona. Ele quer te fazer olhar mais para o que falta do que para o que já foi vencido. É assim que ele quebra a fé, não com tempestades visíveis, mas com pensamentos sutis. Porque o maior campo de batalha não é o mundo ao redor, é o coração que começa a duvidar. Mas escute, a tentativa do inimigo é o sinal de que a virada está próxima. Nenhum ataque é desperdiçado. Ele só investe tanto contra quem está prestes a avançar. O inferno não luta contra quem está parado. Ele se levanta contra quem está prestes a entrar na promessa. É por isso que a pressão aumentou. É por isso que a dor se intensificou. É por isso que as portas parecem trancadas e os dias se tornaram longos. Porque você está mais perto do cumprimento do que imagina. Quando Jesus estava prestes a ser glorificado, o inferno tentou o desespero final. A cruz. Quando José estava prestes a ser promovido, veio a prisão. Quando Davi estava prestes a assumir o trono, vieram as perseguições. A estratégia não mudou. O inimigo sempre cria um caos antes da virada. Ele sabe que se você perseverar, o propósito se cumpre, a promessa se revela e o testemunho se torna inabalável. Por isso, não se engane com o tamanho da luta. Ela é proporcional ao tamanho do que Deus está prestes a te entregar. O inimigo não ataca terrenos vazios, ele ataca territórios férteis. Se você está sendo pressionado, é porque há algo poderoso crescendo dentro de você. Deus está prestes a virar o cenário, e essa virada não será apenas em uma área da sua vida, será total. O que te fazia chorar se tornará o motivo da tua alegria. O que parecia perda revelará propósito. A pior armadilha é acreditar que o cansaço é o sinal de que acabou. Mas, na verdade, o cansaço é o anúncio de que algo está prestes a nascer. Uma mulher sente as dores mais fortes minutos antes do parto. Assim também é no mundo espiritual. As dores que você sente agora não são o fim, são as contrações do milagre que está por vir. Não dê ao inimigo o prazer de te ver desistir. Ele ri quando você se cala, mas treme quando você decide continuar orando mesmo cansado. Ele teme a tua persistência, porque ela é prova de que você entendeu o poder da fé. Continue. Mesmo que as lágrimas sejam a tua única oração, continue. Mesmo que tudo diga não dá mais, continue. Porque no instante em que o diabo pensa que te parou, Deus transforma o teu cansaço em força e o teu desespero em direção. Você não foi criado para desistir, foi escolhido para vencer. E a virada que Deus está preparando não é pequena. Ela será tão grande que até quem duvidou vai reconhecer que foi o Senhor quem fez. O inimigo tentou te parar porque sabia que não poderia te impedir. Ele sabe que quando Deus diz, é tempo,
Nenhuma força contrária consegue resistir. Então aguente firme, respire fundo, continue crendo, porque a virada está chegando, e quando ela vier, o inimigo vai perceber que todo o esforço dele só serviu para te empurrar mais fundo para os braços de Deus. O Espírito Santo transforma a dor em propósito. A dor que você viveu não é o ponto final da sua história. É o Espírito Santo quem entra nos capítulos mais escuros da sua vida e transforma sofrimento em missão. Ele pega aquilo que parecia quebrado demais e, com ternura divina, transforma em instrumento de cura, consolo e poder. O que era perda se torna propósito. O que era vergonha se torna testemunho. E o que era lágrima se torna linguagem celestial, uma forma de alcançar corações que só um ferido curado consegue tocar. O Espírito Santo é o grande restaurador da alma. Ele não apaga o passado, ele o redime. Ele pega as ruínas e as transforma em altar. É assim que ele trabalha, não negando a dor, mas revelando o que ela carrega de eterno. Quando o Espírito age, nada do que você viveu é desperdiçado. A traição, a perda, o abandono, o deserto, tudo é recolhido e reescrito. A dor deixa de ser ferida e se torna fundamento. Porque o Espírito Santo não veio apenas consolar você. Ele veio dar sentido ao que parecia não ter explicação. Há dores que só o Espírito pode traduzir. Ele entende os gemidos da alma que nem a boca consegue expressar. Ele visita o lugar do trauma e o transforma em lugar de encontro. Ele entra no vale e o transforma em caminho. Ele sopra sobre cinzas e faz renascer algo novo. Quando você se entrega a ele, até os pedaços que você pensou ter perdido voltam a se encaixar. E o que antes te paralisava passa a te impulsionar. A presença do Espírito não anula o sofrimento, mas o transfigura. Ele não te tira da tempestade de imediato. Ele te ensina a caminhar sobre as águas. Ele não impede as feridas, mas te unge com óleo para que elas cicatrizem com graça. O poder dele está em transformar dor em propósito, desespero em destino, fraqueza em força. Veja Paulo, um homem ferido, perseguido, traído, mas cheio do Espírito. O mesmo homem que um dia causou dor se tornou canal de salvação. Ele entendeu que cada ferida era uma oportunidade de revelar Cristo. E é assim que o Espírito age ainda hoje. Ele pega o que o inimigo usou para te ferir e transforma em plataforma para glorificar a Deus. Você pode não entender agora o porquê de tanto sofrimento, mas o Espírito Santo entende. Ele está fazendo de você um instrumento refinado. Ele está te treinando para consolar com o mesmo consolo com que você foi consolado. Está te ensinando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está te mostrando que o ministério mais autêntico nasce da dor mais profunda. Não lute contra o processo. Deixe o Espírito Santo dar forma ao que parecia perdido. A ferida que você carrega será a chave que abrirá portas para outros. O que hoje é choro, amanhã será cura. E o que hoje é peso, amanhã será poder. Porque quando o Espírito Santo sopra, ele transforma o vale em testemunho, a cruz em vitória, o sofrimento em semente. A tua dor tem um propósito, e o Espírito Santo é o único capaz de revelá-lo. Entregue-se a ele, e o que hoje parece ferida, amanhã será o sinal visível da glória de Deus na tua vida. O exemplo de quem foi provado e venceu. A Bíblia é um livro cheio de histórias de pessoas que enfrentaram provações profundas. Homens e mulheres que, como você, choraram, duvidaram, foram traídos, perderam tudo, mas não desistiram. E em cada uma dessas histórias há um mesmo fio invisível. Deus nunca desperdiçou uma dor. Ele transformou cada deserto em caminho, cada lágrima em semente, cada queda em degrau. O mesmo Deus que sustentou os heróis da fé é o mesmo que está escrevendo a sua história agora. Pense em José. Ele sonhou com um futuro glorioso, mas antes de ver o palácio, conheceu o poço e a prisão. Foi traído pelos irmãos, esquecido por amigos e injustiçado por quem ele ajudou. Aos olhos humanos, parecia que Deus o havia abandonado. Mas o que ninguém via era que o próprio Deus estava treinando José para governar.
O poço foi a sala de aula da humildade, a prisão, o campo de treinamento da fidelidade. E quando chegou o tempo certo, Deus o levantou, não como vítima, mas como instrumento de redenção. O mesmo poço que parecia o fim foi, na verdade, o início da promessa. Veja Davi. Ungido como rei ainda jovem, ele não subiu imediatamente ao trono. Passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, sendo injustiçado e perseguido. Ele poderia ter desistido, mas escolheu confiar. E foi nas cavernas, não no palácio, que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus. Foi ali que ele escreveu os salmos que até hoje curam e fortalecem corações. As lágrimas de Davi se transformaram em cânticos eternos. Sua dor se tornou canção, e seu sofrimento legado. E a Jó, um homem justo, íntegro, que perdeu tudo: família, bens, saúde, honra. Em meio às cinzas, ele clamou, questionou, chorou, mas não abandonou a fé. E quando o processo terminou, Deus restaurou tudo em dobro. Mas mais do que isso, Jó ganhou algo que antes não tinha: uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele disse: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." É isso que acontece com quem passa pela prova e permanece. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Cada um desses homens enfrentou o caos antes de viver o cumprimento da promessa. Nenhum deles foi poupado da dor, mas todos foram sustentados pela presença. Deus não os livrou da fornalha, Ele entrou com eles na fornalha. E o mesmo acontece com você. Ele não te abandona no meio da provação. Ele caminha contigo por dentro dela. A diferença entre quem é destruído pela prova e quem é moldado por ela é a postura do coração. José perdoou. Davi adorou. Jó permaneceu. E Deus os honrou. A provação nunca é o fim, é o treinamento. Ela separa o que é raso do que é verdadeiro, o que é humano do que é divino. Você pode estar no poço, na caverna ou nas cinzas, mas o mesmo Deus que levantou José, Davi e Jó também está te levantando. A fidelidade dele não mudou. Se ele transformou histórias de derrota em testemunhos de glória, o que ele fará com a sua não será diferente. A tua história ainda não terminou. E quando terminar, ela servirá de exemplo para outros. O seu nome talvez nunca esteja em um livro, mas o seu testemunho será escrito no coração de quem for alcançado pelo poder de Deus através da sua vida. A provação é temporária, mas o propósito é eterno. E o Deus que esteve com os heróis da fé é o mesmo que está ao seu lado agora, sustentando, ensinando e preparando o momento em que o mundo verá que o que parecia perda era apenas o início da vitória. A reconstrução começa quando você diz: "Eis-me aqui." Há um momento em que o Espírito Santo silencia todas as vozes ao redor e fala direto ao coração: agora é a hora de recomeçar. É nesse instante que a reconstrução começa, não quando tudo melhora, mas quando você finalmente decide parar de fugir e se render. Deus não reconstrói através da força, mas da entrega. O poder dele não se manifesta em quem tenta controlar tudo, mas em quem tem coragem de dizer: "Eis-me aqui, Senhor, faz em mim o que for preciso." Enquanto você tenta entender o que aconteceu, Deus espera a sua disponibilidade. Ele não precisa de explicações, ele precisa de entrega. A reconstrução não começa quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração se dobra. Deus é especialista em reerguer o que parecia irreversível, mas ele só age completamente quando encontra um coração disposto. "Eis-me aqui" não é uma frase bonita, é uma declaração de rendição. É o grito de quem cansou de lutar sozinho e resolveu deixar o Criador refazer o que o tempo e a dor quebraram. Foi assim com Isaías, quando Deus perguntou: "A quem enviarei?" E ele respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Foi assim com Abraão, quando ouviu o chamado para sair da sua terra sem saber para onde iria. Foi assim com Maria, quando o anjo anunciou o impossível. E ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra." Cada um deles só viveu o extraordinário depois de uma rendição total. Porque Deus não opera em corações fechados, ele transforma aqueles que se abrem.
Talvez você esteja tentando se reconstruir pelas próprias forças, tentando apagar o passado, tentar ser quem era antes da dor. Mas Deus não quer te devolver ao que você era. Ele quer te refazer de um jeito completamente novo. Ele não restaura apenas o que foi perdido. Ele renova a sua identidade. Quando você diz, eis-me aqui, ele recolhe os pedaços, redefine o propósito e sopra vida onde antes havia apenas desânimo. A reconstrução começa no secreto, quando ninguém vê, mas o céu inteiro observa. Começa na oração silenciosa de quem decide confiar, mesmo sem entender. É ali que Deus começa a alinhar o que o sofrimento desalinhou. Ele tira o peso da culpa, limpa as feridas da alma e substitui o medo por coragem. Aos poucos, o que era cinza começa a ter cor novamente. O que era ruína começa a ganhar forma. E o que parecia fim começa a se tornar chamado. O inimigo quer te convencer de que é tarde demais, de que não há mais o que reconstruir. Mas Deus te diz hoje, eu ainda vejo o futuro onde você só vê escombros. Ele não está esperando que você tenha forças. Ele está esperando que você diga sim. Um simples, eis-me aqui, tem o poder de reabrir caminhos que o desespero fechou. Não há dor que o eis-me aqui não alcance. Não há passado que Deus não possa redimir. Quando você se coloca nas mãos dele, ele começa a transformar o pó em propósito, a ruína em renascimento. O Espírito Santo sopra sobre as áreas mortas e declara, vive outra vez. E de repente, a alma cansada começa a respirar novo ar. A esperança perdida começa a florescer. E a fé volta a pulsar como antes. Hoje, o céu só espera essa resposta. Não a perfeição, não as explicações, apenas o seu eis-me aqui. Porque quando você se entrega, Deus recomeça. Quando você se rende, o reino avança. E quando você se dispõe, o impossível acontece. Oração de entrega e renascimento. Senhor, neste momento em que minha alma se encontra cansada e o coração pesado, eu me coloco diante de Ti em total rendição. Tu sabes o quanto lutei com minhas próprias forças, tentando entender o que não fazia sentido e curar o que só Tu podes restaurar. Por isso, hoje eu me calo diante da Tua presença e declaro, eis-me aqui. Não quero mais resistir ao Teu processo, nem fugir do que foi preparado para mim. Toma, Senhor, o controle da minha história e escreve com Tuas mãos aquilo que eu já não sei como continuar. Eu Te entrego a dor que me formou, o medo que me paralisou e as lembranças que ainda ferem. Tu conheces cada detalhe do que me trouxe até aqui. Nada Te é oculto. Nem as noites em que chorei em silêncio, nem os dias em que sorri apenas para esconder o peso que carregava. Mas eu creio que Tu és o Deus que transforma lágrimas em semente e deserto em caminho. Por isso eu te peço, entra na minha história, Espírito Santo. Restaura as áreas que estão secas, cura as feridas que ainda sangram, reacende a fé que o tempo tentou apagar. Hoje, eu te dou acesso total ao meu interior. Entra na casa da minha alma e põe tudo em ordem. Leva embora o medo, a culpa, a ansiedade e o desespero. E em lugar deles, planta fé, esperança, coragem e paz. Que o teu amor limpe o que a dor manchou. Que a tua luz ilumine o que o trauma escureceu. Que o teu Espírito sopre sobre mim e traga de volta tudo o que o desânimo havia calado. Os sonhos, a alegria, a confiança. Senhor, se for preciso, recomeça tudo. Derruba o que foi construído sem tua vontade e ergue algo novo, firmado em teu propósito. Eu não quero mais apenas sobreviver. Quero viver segundo o teu plano. Não quero apenas suportar o processo. Quero aprender com ele. Dá-me a graça de enxergar tua mão, mesmo nas feridas, de sentir tua presença, mesmo nas esperas. Ensina-me a descansar no teu tempo e a confiar quando o teu silêncio for a resposta. E se um dia eu pensar em desistir, lembra-me, Senhor, que foi aqui, neste momento, que decidi te entregar tudo. Que cada vez que o medo me visitar, eu recorde que o teu amor me sustenta. Que cada vez que a dor quiser voltar, eu saiba que há um novo coração sendo moldado dentro de mim. Espírito Santo,
Sopra sobre o meu ser, renova o que está cansado, desperta o que está adormecido, fortalece o que está fraco. Que eu me levante deste momento diferente, não por minhas forças, mas pela tua presença. Que eu saia desta oração não com respostas, mas com paz. Que eu não busque entender tudo, mas apenas te obedecer. Hoje, Senhor, eu declaro com todo o meu coração: morre em mim o velho e nasce o novo. Termina o capítulo da dor e começa o da restauração. Que minha vida seja testemunho vivo da tua fidelidade. Que cada palavra, cada atitude e cada passo revelem que o teu poder é maior do que qualquer prova. Em nome de Jesus eu oro e me entrego, acreditando que o recomeço já começou dentro de mim. Amém. O dia em que a sua história começou a fazer sentido. Há um momento em que o peso da dor cede lugar à leveza da compreensão. É quando você percebe que Deus nunca te abandonou. Ele apenas estava te ensinando a enxergar com os olhos da fé. A provação que antes parecia injusta começa a revelar o seu verdadeiro propósito, moldar o seu coração para algo maior do que você imaginava. E é então que tudo o que você viveu, cada lágrima, cada espera, cada silêncio, começa a se encaixar como peças de um plano perfeito. O que antes doía agora faz sentido, e o que parecia perda se transforma em testemunho. Deus nunca quis te destruir. Ele quis te transformar. Ele sabia que sem o fogo o ouro permaneceria bruto, que sem o vento a chama não ganharia força, que sem a luta a fé não amadureceria. E agora, ao olhar para trás, você começa a entender que o processo que te feriu também foi o que te formou. Aquele vale escuro era o caminho que te trouxe até a montanha. Aquele choro silencioso era a semente que hoje floresce em fé. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa prova. Algo em você mudou. E não foi a dor que venceu, foi a graça. Porque Deus estava ali, silenciosamente te refazendo. Ele transformou o teu coração ferido em solo fértil. E agora, aquilo que te derrubou será a base sobre a qual ele vai te levantar. O inimigo tentou apagar tua história, mas Deus usou até as cinzas para escrever um novo começo. A partir de hoje, você não carrega mais o peso da dor, mas o poder do propósito. O que antes era motivo de vergonha, agora será motivo de glória. Porque quando Deus termina uma obra, Ele não apenas restaura o que foi quebrado, Ele faz tudo novo. Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele multiplica. E o que Ele está fazendo na tua vida agora não é uma reparação, é uma revelação. As pessoas verão a tua transformação e entenderão que só poderia ter sido Deus. A tua voz carregará autoridade porque veio da experiência. Tuas palavras terão peso porque nasceram da prova. O teu testemunho será o evangelho vivo que muitos precisam ouvir. E quando você falar, o céu confirmará com poder, porque essa história não é mais sobre dor, é sobre redenção. Então, respire fundo e olhe para o alto. O tempo da vergonha acabou. O tempo da promessa começou. A dor que te trouxe até aqui foi o portal do teu propósito. O deserto que parecia o fim era apenas o cenário onde Deus te ensinava a depender dele. Hoje, o céu te diz: a história faz sentido agora. E quando você se lembrar do que passou, não sentirá mais tristeza, mas gratidão. Porque foi no vale que você conheceu o pastor. Foi na perda que você descobriu o provedor. Foi na espera que você encontrou o Deus do tempo perfeito. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Deus usou cada detalhe para te conduzir até este momento, o dia em que a sua história começou a fazer sentido. Agora, viva o novo tempo. Caminhe com fé e leve adiante a história que Ele te confiou, porque há pessoas esperando pela cura que só o teu testemunho pode gerar. Amém.